dúvidas, de incompreensões que são frutos das ideologias do nosso tempo. Então a gente primeiro precisa desmitificar, a gente precisa tirar os preconceitos que a gente tem inconscientes por conta disso aí. Então vamos fazer o que a gente sempre faz, a gente tenta entender o significado, as definições, para que a gente comece a compreender aquilo ali na prática. A gente vai para o conceito e depois a gente pega esse conceito e traz para a realidade. Esse que é o exercício da verdadeira inteligência, né? É a gente conseguir pegar aquilo ali e trazer para a realidade, não ficar só no conceito e nas abstrações. Então, quando a gente fala em ordem, a ordem, ela remete a essa palavra, ela nos remete a algumas outras coisas muito importantes, como, por exemplo, organização, sequência, ou seja, uma coisa após a outra, hierarquia, obediência, submissão. Vocês concordam que todas essas palavras, a palavra ordem, ela pode nos levar a nos remeter a todas essas palavras que eu falei aí. Organização, sequência, hierarquia, obediência, submissão, tudo isso tem a ver com ordem, certo? Outra coisa muito importante, a gente vê que muitas vezes, para a gente entender o que uma coisa é, a gente começa entendendo o que ela não é. Ou então a gente pensa em alguma coisa que se opõe diametralmente a ela, certo? E aí a gente pode, a partir disso, entender que a ordem é aquilo que se opõe ao caos, certo? Então a ordem se opõe ao caos. Uma outra coisa muito importante de se notar é que a ordem, ela está presente no próprio ser das coisas, certo? A própria existência de cada coisa, de cada ente, ela está carregada de ordem. E tentar negar isso seria ir contra a razão, certo? As evidências. Então, olha para si mesmo, para a estrutura do corpo humano, olha para a estrutura da natureza próxima de nós, para os animais, para toda a criação, para o universo, para os planetas. Tudo que existe tem ordem. Ordem em diversos sentidos. As coisas funcionam uma após a outra, elas funcionam de uma determinada forma e não aleatoriamente, de uma determinada maneira, não aleatoriamente, certo? Então, a gente consegue perceber aí que toda a criação, né, ou seja, toda a obra de Deus, ela é ordenada, mas não só ordenada, ela também é hierárquica, certo? Ou seja, não está tudo no mesmo patamar, não tem tudo a mesma importância, não tem tudo o mesmo poder. A criação é hierárquica. O universo, o cosmos, ele é todo hierárquico. Os animais da natureza, eles estão estruturados em relações hierárquicas. E a nossa sociedade, organicamente, se desenvolveu de maneira hierárquica. Certo? Então a gente consegue ver que se a ordem ela está presente no ser de todas as coisas, se todas as coisas foram feitas por Deus, então a ordem é um princípio divino. Ok? É o próprio Deus que sustenta todas as coisas na existência. A gente já falou disso, né? Deus está o tempo todo pensando em tudo ao mesmo tempo. Ele está pensando nesse momento, nesse cisquinho que está aí do seu lado, no mosquito que está passando. Senão ele não estaria existindo, certo? E todas as coisas são ordenadas. Então a ordem é um princípio divino. Isso tem que estar claro pra gente. Então, eu tenho duas escolhas, certo? Porque que a ordem é um princípio divino é evidente. Então eu tenho duas escolhas. Enxergar a beleza nisso ou odiar isso. É isso que no fim das contas acontece. Tem gente que odeia a ordem e a hierarquia das coisas.
Ela não pode negar que ela existe. Ela está no ser das coisas. Eu odeio, eu não me submeto às coisas como Deus fez. É isso que Lúcifer fez. Todo mundo é livre para fazer isso. Mas eu tenho essas duas opções. Ou aceito as coisas como elas são e vejo a bondade, a beleza que existe naquilo. Ou eu me revolto, distorço, enfim, não quero que as coisas sejam assim, porque eu queria ser Deus. Eu queria que fosse do meu jeito. Ok? Então, a ordem é um princípio divino e, em oposição, o caos é um princípio demoníaco. Quando eu digo em oposição, não é porque tem dois deuses, um bom e um mau, não. Tá? Por favor. Sem gnose. É porque... Eu digo isso justamente porque o mal se opõe ao bem. Foi o demônio que começou o mal na criação, que inventou o mal. Enfim, é ele que é o inimigo de Deus. Não porque ele esteja à sua altura, mas no polo contrário. Não, está muito abaixo. Certo? Mas ele nega tudo aquilo que é divino. Então o caos é um princípio demoníaco. Foi o demônio que inventou a desordem. Por quê? Porque foi ele que inventou a desobediência. Porque foi ele que inventou o não aceitar a estrutura das coisas. E as coisas são ordenadas. Então o non serviam é o primeiro grito caótico aí dos tempos, né? Na eternidade, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as falsas noções. Vocês estão me ouvindo bem? Porque tá... Vocês estão me ouvindo bem? Porque pra mim tá sumindo muito a imagem, então eu fico achando que é... Tudo certo? Ok, então. Então, a gente tem que tomar cuidado com as falsas noções que a gente tem, que são provenientes muitas vezes, como eu disse, das ideologias que são amplamente difundidas e que estão muito impregnadas no nosso imaginário sem que a gente se dê conta, certo? E de que eu tô falando? Sem querer... Às vezes a gente tem esse enfiado lá na nossa cabeça que essas noções de ordem, hierarquia, obediência, submissão são necessariamente princípios tirânicos e opressores, ok? Então é muito incrustado assim na nossa compreensão de que ordem, obediência, submissão e hierarquia estão em oposição com liberdade e justiça. Isso não é verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que limpar no caminho aí pra gente entender a ordem é isso. Entender que ela, a hierarquia, a submissão e a obediência, não se opõe de forma alguma à liberdade e à justiça. A gente vai ver que muito pelo contrário. Ela nos proporciona liberdade verdadeira. Ok? Por que a gente tem essa falsa noção? Por uma coisa muito simples. De fato, é uma verdade que a corrupção do poder, ou então um apego desordenado à ordem, como se ela fosse um fim em si, e não um meio, isso pode sim levar à tirania, pode sim levar à opressão, certo? Pode levar à privação da liberdade, e isso tanto no sentido público, em termos de governo, de sociedade, quanto isso no sentido público, né? Mas num sentido privado, essa visão desordenada da ordem, esse apego desordenado, essa corrupção do poder, pode levar a outros problemas, como uma afetação no comportamento, certo? Ou então uma repressão pessoal que a pessoa faz de si mesma. Enfim, todos esses problemas, isso é muito importante, porque a gente se apega a muitas mentiras, a gente compreende mal a realidade por essa falta de clareza, de dar o nome certo para as coisas, certo? Então, tudo isso que eu falei, né, ou seja, retomando, a corrupção do poder, um apego desordenado à ordem, como se ela fosse um fim, certo? Ou então uma afetação no comportamento, uma repressão pessoal, tudo isso não são falhas da virtude da ordem em si. Muito pelo contrário, isso são vícios decorrentes da corrupção da virtude da ordem. Vocês lembram? Clarear. Lembram que quando a gente falou das virtudes, no início lá, a primeira coisa que a gente falou, a gente retomou um princípio aristotélico de que a virtude, ela é um meio termo elevado entre dois extremos, como se fosse um cume entre dois vales. Porque ela está no meio
de dois vícios, certo? Mas ela não está no meio porque ela é medíocre, porque ela é mais ou menos, ela está no meio porque ela está no equilíbrio, certo? Sempre existem dois vícios em torno de uma virtude, um por falta e um por excesso. Lembram até que eu dei o exemplo? A virtude da coragem. Falta de coragem é o quê? Covardia. E excesso? Temeridade, imprudência, enfim. Ou seja, tudo que está em falta ou em excesso daquele justo meio da postura virtuosa se torna um vício. Ou seja, todo vício é a corrupção de uma virtude que deveria estar ali, mas não está. Porque, afinal de contas, lembram? A gente tem que lembrar que o mal, ele é a ausência de um bem que deveria estar ali. Ele não tem substância em si, certo? Da mesma forma, o vício, que todo vício é um mal, ele é a ausência de uma virtude que deveria estar ali. Porque ela se corrompeu. Ou por falta ou por excesso. Então, tudo isso que eu falei aí não é um problema da virtude da ordem. Se ela tivesse problema, ela não seria uma virtude. E sim um fruto da corrupção da virtude da ordem. Certo? Existem várias corrupções possíveis. Então, por que eu falei tudo isso? Porque as pessoas, ou as ideologias, enfim, que querem dizer que ordem, hierarquia, tudo isso, submissão, obediência, são coisas ruins, na verdade, elas estão difundindo uma falácia. Uma falácia é um falso argumento. Porque eu não posso pegar um vício que vem da corrupção de uma virtude para querer derrubar o bem evidente daquela virtude em si. A virtude é sempre boa. Então vamos entender isso. Vamos tirar os preconceitos que a gente tem com a virtude da ordem, que na verdade eles deveriam se direcionar aos vícios decorrentes da corrupção dessa virtude. Ok? Deixa eu só abrir aqui para ver se melhora o sinal. Então, uma vez que... então a gente precisa se libertar dessas falácias antes da gente começar, ok? Então, uma vez que a gente está convencido de que a ordem é uma virtude, certo? E que a gente considera que os vícios que são decorrentes de qualquer virtude, eles não mancham em nada a excelência dessas virtudes. A gente conclui também que uma mente saudável, capaz de um raciocínio honesto e limpo, pode fazer essas considerações e reforçar ainda mais toda a beleza e toda a necessidade da gente buscar essa virtude, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de vários pontos que tentam demonstrar pra gente a necessidade que existe dessa virtude. Por que ela é tão necessária? Agora nós vamos tentar nos convencer das razões pelas quais a virtude da ordem é tão necessária, ok? Primeiro ponto, ela é necessária para realizar qualquer coisa, certo? Qualquer coisa boa. Para adquirir bens materiais, a virtude da ordem é necessária. Bens humanos, capacidades humanas, habilidades. Bens sociais, nas minhas relações. E bens espirituais. Então a virtude da ordem é necessária para adquirir todo tipo de bem, ok? São José Maria Escrivá, existem uns livrinhos, né, que são os compilados de pensamentos de São José Maria Escrivá, excelentes, muito bons, separados por temas, muito bons para meditar. Um deles, o mais conhecido, chamado Caminho, esse pequeno livrinho, cada pensamento é numerado, né? Começa do 1, vai até sei lá qual. Então, lá no Caminho, número 79, São José Maria Escrivá fala assim pra gente. Pequenininha, uma frase curta e grossa. Ele fala assim: virtude sem ordem, estranha virtude. Só isso. É uma pergunta e uma resposta. Virtude sem ordem, estranha virtude. O que ele está querendo dizer com isso pra gente? Não existe nenhuma virtude se não existe a virtude da ordem, pelo menos em algum grau. Ou seja, em algum sentido, ela é uma fonte, uma raiz, ela é um princípio, ela é um pré-requisito, digamos assim,
para que eu trabalhe ali no canteirinho ali da minha alma as outras virtudes, para que elas possam realmente crescer. Ela é tipo assim, é o preparo da terra. Certo? Então ela é necessária para que eu possa trabalhar e desenvolver as outras virtudes e combater os vícios. A virtude da ordem, ela é o remédio, ela é assim, o antídoto mais fundamental para eu combater os vícios assim, diariamente, sabe, com um método. Ah, aqui está essa doença identificada, vamos tratar. Eu vou precisar de um remedinho que vai passar pela virtude da ordem para eu combater os vícios. Senão, não consigo. Ou vai ser muito difícil, tá? No mesmo livrinho No Caminho, no item seguinte, né? No caminho número 80, São José Maria Escrivá fala assim. Olha só. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo. E, portanto, poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Então, vou ler de novo. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo, e, portanto, poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Todo mundo já deve ter passado por isso, ou já deve ter ouvido alguém falar, ou já deve ter pensado assim, nossa, meu dia podia ter 30 horas. Se meu dia tivesse 30 horas, eu ia conseguir fazer tudo que eu preciso fazer, tudo que eu quero fazer e tudo. Mas a gente se engana, porque você vai ver que, na verdade, o seu dia tem, digamos assim, essas 30... Não é que ele tem 30 horas, porque 30 horas seria o quê? 24 mais 6. Tá? Então, na verdade, o que você queria não é que o seu dia tivesse 30 horas, é que o seu dia tivesse 6 horas a mais. Só que o seu dia tem 6 horas a mais. Se você aplicar a virtude da ordem com excelência no seu dia, você consegue tirar um melhor proveito das suas horas, fazer com que elas sejam melhor aproveitadas. Certo? É como se o seu dia tivesse 30 horas. Então, sabe quando a gente pensa, não tenho tempo para isso, não tenho tempo daquilo. A maior parte das pessoas que falam que não tem tempo, isso eu vi ao longo da minha vida, tá? Não tô falando que sempre isso vai ser verdade, não. Mas a minha experiência me mostra, começando de mim, que isso eu já pude aplicar isso a mim, e a muitas pessoas que eu conheço. Normalmente, via de regra, tá? Nem sempre, mas a maior parte das vezes uma pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Isso significa que ela usa mal o tempo dela. Certo? Porque as pessoas que fazem mais coisas são exatamente as pessoas que não têm tempo. Porque o que é não ter tempo? Todo mundo tem 24 horas por dia, cada um tem as suas circunstâncias, umas mais difíceis que as outras, a gente vai falar disso. Mas não é para ter tempo mesmo. Se eu tenho tempo sobrando, quer dizer que eu tô à toa em algum momento. E não existe cristão à toa, certo? Eu vou ter que descansar. Descansar é fazer uma coisa diferente. Não é... Porque, assim, esse negócio de amanhã eu vou tirar o dia pra eu não fazer nada. Isso é um vício, tá? Só pra gente saber. Aí eu não tenho hora pra acordar, eu não tenho hora pra dormir. Isso é um vício, é contrário à virtude da ordem. Não tô dizendo que você não pode tirar um dia em que você vai dormir mais. Tudo isso tem que estar determinado. Você tem que ser senhor do seu dia. Eu vou dormir mais? Vou, mas eu vou acordar tal hora. Eu vou fazer tal coisa. Pode ter um monte de lazer no seu dia? Pode, mas você tem que definir, você não pode ser levado assim, sabe? Vão ir existindo. O que aparecer a gente sai fazendo. Então isso já é uma coisa contrária à virtude da ordem. E você pode ver, todo mundo que faz isso, eu vou tirar um dia aqui pra eu fazer nada, ficar à toa. No fim do dia, essa pessoa não tem nenhuma sensação de que ela descansou, ela só tá confusa. Certo? Às vezes dorme tanto que dá mais sono. Então vamos lá. Então... Conclusão, a virtude da ordem ela é absolutamente necessária para o bom aproveitamento do tempo. E por que é tão importante aproveitar o meu tempo? Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo isso, né? E aí eu sigo assim, não sei onde que eu vi, é verdade. A maior parte eu não lembro, mas eu tinha ela anotada em algum lugar, assim, por muitos anos, que é o seguinte: Deus te pedirá estrita conta do seu tempo. Olha a gravidade disso. Porque quando eu vi isso, eu lembro que isso me impactou. Eu escrevi num lugar assim. Por quê? Porque isso ficou na minha cabeça. Eu fico assim, nossa, mas eu gasto meu tempo muito mal. Eu só perco tempo.
enfim, sou toda confusa, desordenada. Deus te pedirá estrita conta do seu tempo. Ele vai te perguntar o que você fez com o seu tempo, não tenha dúvidas, certo? Aí isso me faz lembrar de uma outra coisa. Quem tem a imitação de Cristo, tem uma parte na imitação de Cristo também que é uma das que mais me marcaram na vida, uma das mais chocantes, que ele fala mais ou menos assim, esse tempo que te foi dado para ganhar o céu. Observa o fim para o qual ele te foi dado e o uso que tens feito dele. Estão me ouvindo? Caiu aqui para mim. Oi, estão me ouvindo? Voltou? Voltou? Melhorou? Voltou, né? Então vamos continuar. Não sei se vocês conseguiram ouvir, vou repetir essa partezinha, né? Ok. Do que fala na imitação, né? Esse tempo que te foi dado, ou seja, a nossa vida, te foi dado para ganhar o céu. Observe o fim para o qual ele te foi dado e o uso que tens feito dele. Enfim, então, atenção aí para a questão da necessidade da gente gastar bem o nosso tempo. Então, seguindo, outro ponto aí para a necessidade da virtude da ordem. Ela é o remédio mais eficaz contra muitos vícios. Olha só, a virtude da ordem é o remédio mais eficaz contra uma vontade desordenada. A gente já falou muito disso, aquela vontade birrenta, que tem dificuldade de se submeter. Que eu fico assim, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu não quero isso, aquela agitação, sabe? Que você fica querendo, não consegue... Toda vez que você não tá bem definido o que você vai fazer, você fica querendo comer um monte de coisa, quer fazer isso, quer fazer aquilo, aí você vê que a sua cabeça é um caos, você começa um negócio, começa outro. Por quê? Porque você tá desesperadamente buscando uma satisfação. É a sua vontade que tá fazendo birra, querendo ser satisfeita, certo? Então a virtude da ordem é um remédio eficaz contra uma vontade que tem esse problema, que é de quase todo mundo, ok? E aí isso me remete a outra frase fantástica, que eu adoro, que é a seguinte: a obediência liberta a vontade. E quando eu falo esse negócio da vontade birrenta, eu digo isso porque esse é o meu maior problema, a vida inteira, certo? Então, se eu não defino o que eu vou fazer com o meu tempo, seja lazer, seja relaxar e tudo, mas se não está definido, nossa, minha cabeça, ela parece ter tais dentro dela, sabe? E de começar a querer fazer mil coisas, assim, em relação a tudo. Ou seja, isso é uma busca desenfreada de satisfação que a gente tem. Então, a obediência ao próprio método que você estabeleceu, ela vai libertar a sua vontade. Porque se ela sabe que ela não vai ganhar uma coisa diferente do que está ali, ela se resigna. É impressionante. Então, se a sua vontade está livre, assim, o que ela vai fazer? Ela vai te tiranizar. E isso é um dos maiores frutos do pecado original em nós. Porque vocês lembram que com o pecado original a gente perdeu o dom da integridade e perdendo o dom da integridade nós perdemos. Sim, paramos então dizendo que a virtude da ordem é o remédio mais eficaz contra uma vontade desordenada. Certo? Uma vontade birrenta que está querendo sempre buscar o prazer. Por conta de quê? Da nossa perda do dom da integridade lá com o pecado original, a gente perdeu o domínio das paixões. Certo? E isso fez com que acontecesse o que com a gente? Que a gente tem o instinto natural de fugir de todo trabalho árduo. A gente quer fugir do trabalho e buscar o prazer, porque a gente é frouxo. Essa é a consequência do pecado original, entendeu? Então, só que, sem o trabalho árduo, não se conquista nada de bom. Lembra lá do no pain, no gain, certo? Então, ou a gente trabalha, ou a gente não consegue nada, certo? Então, hay que trabalhar, certo? Diriam os espanhóis.
E então, a gente vê que a prova de que alguém realmente quer alguma coisa é o quê? É que essa pessoa emprega os meios, ok? Então, o que prova que eu quero, aquilo que eu digo que eu quero, é que eu coloco em prática os meios que eu preciso para alcançar aquilo que eu digo que eu quero, ok? E a ordem, ela é essencialmente um meio. Ela é uma virtude que ela é um meio para atingir muitos bens de diferentes tipos, ok? Então, nós falamos aí da necessidade da virtude da ordem, de muitos motivos pelos quais ela é necessária, para que a gente queira buscar, para que a gente se convença. Porque, sério, tem poucas coisas na vida que a gente inventa tanta razão para fugir, tanta desculpa, sabe, tanta objeção para aceitar que aquilo é necessário, quanto a essa virtude. Então, eu vou falar um pouquinho das objeções que aparecem, contrárias a busca aí de uma vida ordenada. Ó, primeira desculpa, é a mais comum, é a desculpa das circunstâncias. Como assim? A pessoa, não, mas é porque a minha vida não tem jeito de ordenar. Porque a minha vida é imprevisível. Ela é confusa, tudo muda, porque eu tenho 5 filhos e, sei lá, ou então eu trabalho cada dia num horário diferente, eu faço plantão, ou, eu tenho pessoas que dependem de mim, ou eu trabalho no comércio, eu tenho uma padaria, tenho que acordar 4 horas da manhã, enfim, inúmeras situações aí. Então a primeira desculpa contrária à virtude da ordem é, na minha vida não dá, minha vida é doida, certo? Então, o que a gente tem que responder a isso? Para cada circunstância, existe uma ordem diferente que deve ser aplicada. Vocês lembram da frasinha que eu já falei? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, não me salvo a mim. Lá do Ortega y Gasset. Então, minha função na vida é justamente salvar a minha circunstância. O que isso significa? Eu vou pegar aquela circunstância na qual eu estou colocado, que ela é particular para cada um, com as minhas dificuldades, com os meus problemas, com as minhas limitações, e dentro daquilo ali eu vou aplicar princípios de ordem para otimizar o meu tempo, para tornar mais eficaz e mais eficiente as minhas ações, dentro da minha circunstância. Se você quiser falar, eu sou, sei lá, tenho 5 filhos, trabalho, logo, para mim é impossível ter uma vida tão ordenada quanto a de um monge cartucho. É óbvio, mas não é isso que eu tô falando, certo? Então, você vai ter uma vida tão ordenada quanto você pode na sua circunstância, certo? Então, é isso. Outra objeção que as pessoas fazem, que não, porque que a vida, eu vou ficar muito quadrado, a vida vai ficar rígida, enfadonha, eu vou perder toda a minha liberdade, eu vou parar de ser uma pessoa natural, eu vou parecer um robô, certo? Outra coisa que as pessoas falam. Então, não existe nada tão falso quanto isso. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque a ordem ela não tira a sua liberdade. Na verdade, quanto mais ausência de ordem na sua vida, mais você vai se tornar escravo das suas más tendências. Porque se você não tem ordem, você vive no improviso, o que fala mais alto na nossa cabeça? É a nossa vontade. É a minha vontade, dos meus sentidos naquele momento. Se eu vivo direcionado pelos meus sentidos, eu sou um bichinho, escravo das minhas vontades, certo? Escravo das minhas más tendências, escravo das limitações naturais da minha mente. Por exemplo, a memória, certo? Eu não sei vocês, mas eu tenho vários planos maravilhosos, várias boas intenções, várias ideias, aí eu durmo, acordo, parece que eu nasci de novo. Então, se eu não tenho ordem, se eu não tenho método, se eu não estou obedecendo algo que está predeterminado, as minhas limitações naturais me impedem de fazer aquilo que eu realmente desejei fazer. Ok? Então, a sua vida ela deve ser ordenada de uma forma em que ela vai equilibrar tensão e relaxamento, certo? Produtividade e desconcentração. Sendo que tudo isso sempre deve estar submetido à caridade.
A caridade é a medida de todas as coisas. Ela é aquilo que me autoriza a sair de qualquer programa. Ok? Aí, por último, de objeção, a pessoa que fala: eu já tentei, mas pra mim não dá, eu não consigo ter uma vida ordenada. Já tentei e não funciona. Então vamos lá, olha só. Não existe ordem, não existe uma vida ordenada sem mortificação. Então, essa palavrinha aí, a mortificação, o que é mortificação? É eu ficar assim, igual um masoquista, me infligindo restrições e castigos? Não, a mortificação serve para você adestrar a sua vontade, certo? A nossa vontade, nossas más inclinações, elas são igual um animal selvagem. Igual um animal selvagem. Como que você treina um animal selvagem? Todo mundo que já tentou treinar um bicho, eu comprei um periquito, agora eu estou treinando meu periquito. Então eu tenho que amansar o meu periquito. Da mesma forma que você amansa um animal, você tem que ter muita paciência, muito método, fazer uma coisinha repetidamente atrás da outra, você tem que amansar a sua vontade. Se você não amansar a sua vontade, e para isso serve a mortificação. Você vai se colocando na linha, ok? Então, por que a gente não consegue ter uma vida ordenada? Porque a gente é pouco mortificado, certo? A gente tem uma vontade muito pouco mortificada, uma vontade que quer se impor a todo momento. É mais fácil eu falar que pra mim não dá, pra mim não funciona. Sempre a gente tem que desconfiar desse tipo de desculpa, sabe? Tipo assim, quando eu falo uma coisa como se, não, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pra mim, é uma característica minha. Para as outras pessoas, sim, mas eu nasci de um jeito que pra mim não dá. Pra mim tem que ser outra coisa, certo? Então, a gente tá vendo que é uma coisa personalizada. É uma coisa para cada um. Mas é possível, dentro da circunstância de cada um, que cada um ordene a sua vida. Então, a ordem e a mortificação, elas andam juntas. Não existe ordem sem mortificação e não existe mortificação que funcione sem ordem, certo? Então, uma coisa vai aí impulsionando a outra na nossa vida. Outro ponto muito importante que eu vou falar é da importância da ordem no bom caráter. Se eu não tenho noções, uma pessoa que não tem noções adequadas... Desculpa, eu tô vendo, o André falou aqui isso... Cadê? Peraí. Mensagens. Sim, o André tá falando isso, o que Cristo quer dizer com negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Sim, também, porque assim, quando eu tô me mortificando, eu nego a mim mesmo, certo? Claro que isso que Cristo falou, ele tem sentidos que vão muito além disso, muito profundos, com muitos significados. Mas, sim, isso também está dentro do que Cristo diz quando ele manda a gente negar a nós mesmos, certo? Então, seguindo aí, vamos falar o que eu estava dizendo, a importância da ordem para o bom caráter. Uma pessoa que que cresce sem as noções da ordem, da organização da sequência da hierarquia, ela vai ter sérios prejuízos para compreender o bem e o mal e para ter um bom caráter. Primeiro ponto, por quê? Por que razão? Porque existe na vida uma hierarquia de valores. Então, isso é muito importante. Existe uma hierarquia de valores. Como assim uma hierarquia? Quando a gente fala em hierarquia, a gente entende que é o quê? Que tem uma coisa mais importante que a outra. Uma coisa vem acima da outra. Isso é uma hierarquia, ok? É uma gradação do maior para o menor. Então, isso significa que eu não posso dar a mesma importância, o mesmo grau de prioridade para tudo na minha vida. Tem coisas que têm preponderância sobre as outras. Então, uma hierarquia de valores muito importante, que deve estar clara na nossa cabeça, é a ordem dos deveres que a gente tem. Isso é fundamental para um bom caráter. E que ordem que é essa? O primeiro dever que eu tenho é com Deus. Ele está no topo da minha hierarquia de valores. Eu já falei isso muitas vezes aqui, Deus não está lado a lado com as outras coisas. Eu não sou... É porque essa ideia de igualdade, tudo tem que ser igual, todo mundo tem que ser igual, porque senão é tirania e opressão, essa ideia está tão incrustada na nossa cabeça que a gente tem a mania de achar que na nossa vida tem tudo tá assim, na horizontal, certo? Então, Deus está aqui, trabalho está aqui,
A vida pessoal tá aqui, o lazer tá aqui. Eu sou um animalzinho, eu tenho que equilibrar tudo assim, ó, pra eu ficar equilibradinho, pra eu ter o maior prazer possível nessa vida aqui. Não é, temos uma alma eterna. Deus tá aqui, ponto. O resto tá pendurado aqui em Deus, entendeu? O resto tem que levar pra Deus. Senão eu não tenho fé. Isso é o princípio básico e fundamental. Então, na minha hierarquia de valores, na ordem dos meus deveres, Deus está aqui. Deus é mais importante. Ah, mas eu vou decepcionar sei lá quem. Não interessa. Deus vem primeiro. Ele deve pesar primeiro nas suas decisões. Depois dos meus deveres com Deus, o que vem imediatamente após os meus deveres com Deus? Os deveres com a minha família. Certo? Quando eu falo família, é minha família nuclear. Ok? Se eu sou casado e tenho os filhos, minha família nuclear é minha esposa e os meus filhos. Ok? Se eu ainda vivo com os meus pais, enfim, a minha família nuclear são os meus pais, meus irmãos. Então, abaixo de Deus vem a família, certo? Então eu não posso colocar a família antes de Deus, certo? Eu não posso não querer desagradar a minha família porque eu vou desagradar. Cuidado, tá? Porque tem gente que acha assim, não, Deus vem primeiro, principalmente mulher. Aí a pessoa larga a família e fica o dia inteiro enfiado na igreja. Não é isso. Isso não é o que Deus quer que eu faça. Isso não é os meus deveres e obrigações com Deus. O meu dever de Estado vai ser cobrado de mim por Deus. Tá? Então, primeiro, meus deveres com Deus. Depois, meus deveres com a minha família. Depois, vem os meus deveres com o meu trabalho, com a minha profissão. E depois, vem os meus deveres com a sociedade. Certo? Então, Deus, família, trabalho e sociedade. Essa gradação, essa hierarquia de deveres aí, essa ordem dos meus deveres, é muito importante para que eu tenha um bom caráter, para que eu saiba fazer escolhas. Outra coisa importante para um bom caráter é o senso de proporção. Isso é fundamental, é uma coisa que as pessoas não têm hoje em dia, a gente vê uma falta disso. O que é esse senso de proporção? É eu saber dar o peso certo para cada coisa no seu lugar. É eu não agir de forma desproporcional, não ter reações desproporcionais ou preocupações desproporcionais com as coisas. É eu não colocar no mesmo patamar coisas que não estão no mesmo patamar. Certo? Eu tenho que ter esse senso da proporção verdadeira das coisas. Ok? Então, uma vez que a gente falou todas essas coisas aí, eu quero falar o seguinte. Quero falar sobre a ordem, a virtude da ordem, na prática. Ok? Eu fiz uma coisa que eu queria dizer. A questão da ordem, a virtude da ordem, é um assunto muito amplo, que pode ser abordado de diferentes maneiras. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um esqueminha para falar dos pontos que eu acho importantes para a nossa vida prática. Ok? Então, eu fiz uma divisãozinha para ficar mais claro para a gente de compreender essa aplicação. Eu vou falar de coisas muito práticas aqui, né, nessa parte final, que é a parte prática. Então, a gente poderia dividir a ordem em duas partes. Uma que é a ordem interior e a outra que é a ordem exterior. Certo? Então vamos falar primeiro da ordem interior. O que seria a ordem interior? Vamos dividir ela aqui em ordem dos pensamentos e ordem dos sentimentos. Ok? Ordem dos pensamentos. Sim, ordem dos pensamentos. Nós precisamos ordenar, tentar, aos poucos, organizar os nossos pensamentos, porque a fonte da desordem em todos os âmbitos da nossa vida, muitas vezes, é a desordem dos nossos pensamentos. Eu já falei isso aqui, que a nossa cabeça, às vezes, parece uma televisão ligada de fundo, assim, trocando de canal. Certo? E eu vou sendo levado por aquilo ali, que vai gerando sentimentos, de repente eu tô numa ansiedade, no nervoso, e eu não sei nem puxar na corda para ver de onde aquilo saiu. Mas se eu for puxar na corda,
eu vou ver que saiu de um monte de maluquice que estava passando na minha cabeça, do mundo paralelo, que eu tô criando uma realidade paralela, e, enfim, que está me enlouquecendo. Então, por que a gente tem um pensamento tão desorganizado? E isso é um mal do nosso tempo. Nós temos, as pessoas são piradas, um pensamento desorganizadíssimo. Não sabe organizar a mente. Por quê? Principalmente por causa do excesso de informações que a gente tem. Mais do que nunca, ok? Mas quais são as influências? Então, a gente tem que pensar assim, se o meu pensamento é desorganizado, eu preciso entender o que influencia nos meus pensamentos. Porque a nossa mente funciona a partir de um repertório que ela busca. Todos esses pensamentos doidos que a gente tem, eles parecem aleatórios, eles são aleatórios sim, mas eles é como se tivesse um monte de pasta na nossa cabeça que cai bagunça e ele sai catando assim. Mas eu tenho um monte de pasta lá dentro, senão não tem de onde ele tirar. Então tem um monte de informação. Os meus pensamentos são formados a partir dessas informações. Essas informações vêm de onde? Bom, quais são as influências do meu pensamento? Os meus valores. Quais são os meus valores? Aquilo que eu valorizo, aquilo que eu acho importante, qual que é a consciência moral que eu tenho da vida? E aí você vai ver que as pessoas com menos claridade, consciência moral, são as pessoas o pensamento mais maluco que tem, mais organizado, certo? Então a gente vê como que a ética e a moralidade, ela tem o poder de organizar o nosso raciocínio, ok? Então, o repertório de informações que a gente tem, ele vem também o quê? Das informações que eu consumo. Que tipo de informações eu consumo? O excesso de telas que eu tenho, as leituras que eu faço, as notícias que eu vejo, vendo da Atena falar desgraça todo dia, as conversas que eu tenho com as pessoas, certo? Sobre o que eu converso. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes coisas que a gente acha que não tem importância, não se engane, tudo tem importância. Toda informação que você recebe está sendo captada pelos seus sentidos, está formando um repertório ali na sua mente que vai produzir os seus pensamentos. E isso tem uma influência direta na qualidade do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com as pessoas, do seu estado de espírito, da sua saúde mental. Certo? Então, esse bando de coisas que eu fico passando, assim, isso é um bombardeio de informação inútil na sua cabeça. E ela vai ficar em algum lugar ali, tá ocupando seu HD, certo? Então, outro ponto importante aí, da influência dos nossos pensamentos, o ambiente. O ambiente influencia muito na qualidade, na natureza dos nossos pensamentos. Então, a beleza ou a feiura do que a gente vê, a organização exterior, o barulho, a harmonia daquilo que a gente está vendo, certo? Então, se eu passo 2 horas no trânsito, cheio de buzina, de motoqueiro buzinando, chutando retrovisor, de um monte de coisa pichada, gente xingando, ou no meio de pessoas que gritam o tempo todo, que falam palavrão o tempo todo, que reclamam, falam mal dos outros, esse tipo de coisa na minha cabeça, eu acho que é inofensivo, isso é exaustivo, certo? E isso produz pensamentos de má qualidade. Às vezes, tem coisas que eu não posso fugir delas. É a minha circunstância. Mas eu posso amenizar. Eu posso tentar afogar toda aquela coisa ruim ali com coisas boas. Vendo coisas boas, procurando ouvir coisas boas. Certo? Então, agora falamos aí da ordem dos pensamentos. Agora vamos falar da ordem dos sentimentos. Ok? Os nossos sentimentos, eles costumam ser bastante desordenados. Se eles fossem completamente bem ordenados, a gente estava muito avançado na vida espiritual. São coisas que andam lado a lado, certo? Então, na medida em que a gente vai combatendo os vícios e buscando a virtude, naturalmente nossos sentimentos eles vão se ordenando. Mas uma coisa que a gente tem que fazer sempre é buscar o autoconhecimento no sentido de eu preciso de me examinar aquilo que eu sinto e ser o mais sincero possível comigo da origem dos meus sentimentos, porque a gente tem muitos sentimentos que a gente não quer admitir para nós mesmos. Muitas vezes.
E é por isso que a gente não consegue encontrar a raiz deles ali. Quando eu falo disso de puxar o fio, às vezes as sensações ruins que a gente tem, as ansiedades, os incômodos, os desconfortos, se a gente for indo, a gente vai achar algum nó ali dentro da gente, certo? De onde aquilo vem. E buscar refletir, conhecer os sentimentos dessa forma, ajuda a gente a combater. E a gente vai ver que a maior parte dos nossos desconfortos, das nossas confusões, dos nossos sentimentos, vem do nosso egoísmo, da nossa vaidade, certo? A maior parte. Então, a gente precisa sempre buscar conhecer bem as nossas intenções, com sinceridade, o que realmente me leva a fazer as coisinhas que eu faço. Porque são coisinhas e coisinhas que desembocam em atitudes, em estados de espírito, certo? E se eu não faço esse trabalhinho de me conhecer, de entrar dentro de mim, de estar comigo, eu nunca vou ordenar meus sentimentos, ordenar minha mente, eu nunca vou crescer espiritualmente, não tem escapatória, certo? Tem gente que é triste, não consegue ficar sozinho consigo mesmo. A pessoa buga, ela tipo surta. Ela fica nervosa, ansiosa, ela precisa fazer alguma coisa, ela não consegue ficar sozinho e se encarar. Ok? Encarar as suas misérias, a sua desordem interior. Enfim, essa parte aí da ordem interior são coisas que a gente já falou muito e que é com o tempo, com a busca das estudos, a gente vai entendendo como que a gente... É importante a gente saber que é possível eu trabalhar para ordenar os meus pensamentos e para ordenar os meus sentimentos. Um trabalho de toda uma vida, mas eu sempre tenho que estar trabalhando nisso, tentando colocar alguma ordem ali, pedindo ajuda de Nossa Senhora, enfim. Agora, vamos passar para a ordem exterior, porque são coisas práticas, são coisas que não são obscuras como as coisas interiores, certo? Que a gente pode fazer, basta querer, certo? Então, quando a gente vai falar aí da ordem exterior, fiz uma divisão, a gente vai falar da ordem das atividades no geral, da ordem da vida espiritual, da ordem do ambiente, da ordem do corpo e da ordem do comportamento. Ok? Então, em primeiro lugar, das atividades no geral. Bom, isso diz respeito às atividades, às coisas que eu faço no meu dia a dia. O que eu faço todos os dias. Então, primeira coisa importante, hora de acordar. Certo? Acho que eu já falei isso em um outro momento. Hora de acordar. Pode ser que minhas circunstâncias façam com que eu não possa fazer isso ao mesmo tempo todos os dias? Pode ser. Mas sempre é possível que antes de eu ir me deitar no dia anterior, eu defina a que horas eu vou acordar. E que eu tente estabelecer um padrão mais fixo possível. Se não é possível na minha circunstância, eu vou adaptar. Tem pessoas que dependem de mim, que, enfim, eu vou tentar adaptar. Nem sempre as regras que a gente se coloca pra gente seguir, a gente vai ver que a gente nunca vai conseguir cumprir elas exatamente, mas elas servem pra dar um norte, elas servem pra que eu saiba pra onde eu vou voltar. Certo? Então eu preciso ter uma hora pra acordar. Como eu disse, mesmo dia que eu vou descansar mais, eu preciso calcular e falar, eu vou acordar a tal hora, ponto. Outra coisa, tocou o despertador, minuto heróico. O despertador começou a tocar, eu pulo da cama, certo? Isso é começar o dia bem. Esse negócio de soneca no despertador, eu comecei o dia derrotado, eu não sou capaz de cumprir o que eu coloco, vou acordar a tal hora, certo? Outra coisa, sobre as atividades no geral, hábitos matinais. Isso aqui é uma coisa fundamental para que eu consiga exercer bem as minhas atividades. Que eu desenvolva uma sequência de coisas que eu vou fazer de manhã, porque a gente acorda meio zumbi. Então, tem que ser coisas automáticas. Eu não posso improvisar o início do meu dia. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. E, de preferência, eu tenho que criar uma sequência de coisas que se torne um hábito, que eu sempre faça aquilo. Ok? Algo que me desperte. Por exemplo, esse negócio que eu falei, colocar o celular do outro lado do quarto, despertou, acorda. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas isso é uma coisa que funciona muito bem pra mim. Acordar
e a primeira coisa que vai fazer é uma atividade física. Porque eu ia rezar, e aí eu não rezava, eu ficava zumbizando, minha oração não tinha nenhum efeito. Então eu resolvi trocar algumas coisas, e assim, atividade física em casa, calistenia, de 15 minutos. Porque isso me acorda, certo? E a oração vem depois disso, mas isso é uma coisa muito particular. O importante é que eu vá criando algo, um padrãozinho ali, mesmo que for na loucura da vida, que seja um padrãozinho que dure alguns minutos, mas que tenha um padrãozinho, que eu consiga acordar, fazer as coisas numa determinada ordem, no mínimo oferecer o meu dia a Deus. O ideal é que de manhã eu consiga fazer, mesmo que não seja no momento em que eu acordo, que eu preciso de fazer essas coisas humanas básicas, me arrumar, terminar de acordar, enfim, que eu tenha um momento de oração ali, íntima com Deus. Nem que seja 5, 10 minutos, certo? Outra coisa, hora de dormir. Eu preciso planejar que horas eu vou dormir no meu dia. Eu não posso simplesmente, eu vou fazer as coisas aqui até a hora que der e eu vou dormir. Não, tem que ter hora de dormir. Outro ponto muito importante para organizar as atividades. Eu já falei isso também. No dia anterior, eu planejo as atividades do dia seguinte. Eu nunca devo começar um dia a Deus dará. Eu preciso saber o que eu vou fazer no meu dia. Não quer dizer que vai ser tudo quadrado assim, mas eu tenho essas coisas para fazer, então eu preciso ter mais ou menos a noção, a ordem do que eu vou fazer no meu dia. Principalmente a parte da manhã, certo? Outra coisa, muito importante aqui, que às vezes é um grande problema, horário para o uso das redes sociais. Porque, como eu estava falando, do aproveitamento do tempo, de colocar aqueles negocinhos para a gente ver o tempo que a gente é sugado em redes sociais, depois a gente fala que não tem tempo para ler, para rezar, para fazer obras de misericórdia, enfim. Certo? Então, isso daí, coisa que a gente já falou muito e que só queria pontuar mais isso daí. Agora, passando para a ordem da vida espiritual. Novamente, a gente fez uma aula só sobre o plano de vida, vocês lembram disso? Então, essa aula é muito importante. Quiser rever e tudo. Só que o plano de vida, por que ele é tão importante? Porque ele me diz o que eu vou fazer na minha vida espiritual, ou seja, quais são as práticas espirituais que eu vou fazer e como que eu vou fazer, ou seja, quando, em que momento do dia. Isso é fundamental, eu definir as coisas que tem lá no meu plano de vida, tá, mas em que momento do dia eu faço cada uma? Porque senão vai ser só um plano. Vai ficar no planejamento, não vai virar realidade. Ok? Voltando lá no caminho de São José Maria Escrivá, no caminho número 76, olha o que ele fala. Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Certo? Novamente, número 77, olha o que ele fala. Sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disseste-me. E eu te respondi, há monotonia porque falta amor. Então olha o que ele diz. Ele diz que a gente só acha um plano de vida que a gente tem que submeter a ele monótono porque falta amor. Porque eu não estou entendendo que eu estou me submetendo a algo, aquilo que eu escolhi dar para Deus é a coisa mais importante do meu dia. Certo? É o alimento do meu dia. Ok? Um dia em que eu passei, em que eu não fiz as coisas que eu fiz por Deus, em que a finalidade do que eu fiz não foi agradar a Deus, é um dia inútil. Certo? Eu posso ter feito um monte de coisa, eu posso ter feito caridade, tudo. Se eu fiz por um monte de razões lá, que seja, não foi para agradar a Deus, foi um dia inútil. Ok? Lá no caminho 78 ele fala o seguinte, se não te levantas a uma hora fixa, nunca cumprirás o teu plano de vida. Por que eu resolvi citar todos esses pontos aqui? Pra gente ver que eu não estou inventando isso não, um santo falou isso daí. Então, por quê? Um sacerdote experimentado na direção espiritual que sabe como o ser humano funciona. Então, somos todos humanos, certo? Então, a gente funciona, cada um com suas particularidades, mas mais ou menos assim na mesma linha. Ok? Então, sobre a vida espiritual, vê de novo
a aula sobre o plano de vida, que ela é muito importante. Agora, próximo ponto, a ordem do ambiente. Isso aqui é muito interessante isso, gente, porque a gente vê que uma vida ordenada, ela vai buscar ordenar todos os seus aspectos. Se eu faço assim, não, isso daqui eu quero ficar desordenado, eu vou ordenar tudo, mas a minha casa vai ser um caos porque eu encontro tudo na minha bagunça. Não vai se enganar. Ou você vai ordenando tudo, ou você não tá... A ordem, ela tá em tudo. Você não pode escolher o caos num lugar, entendeu? E querer a ordem em outras coisas. Está tudo conectado, tudo vai se influenciar. Então, a ordem do ambiente é extremamente necessária para a ordem de todos os outros aspectos da nossa vida. Então, o ambiente, ou seja, o ambiente exterior mesmo. E aí, qual que é um princípio fundamental para organizar nosso ambiente, a nossa casa, o nosso local de trabalho? Um princípio muito fundamental. Isso me ajudou muito quando eu me dei conta disso, que é o seguinte: cada coisa precisa ter um lugar. Ou seja, cada objeto tem que ter o seu lar. Eu costumava chamar isso de regra da casinha, quando eu falava com meu filho. Porque tudo tem que ter a sua casinha. E você tem... isso é o princípio da organização. Por que às vezes a gente tem a sensação de que a gente arruma tudo e de repente tá tudo bagunçado? Porque a gente não arrumou. A gente amontoou coisas em locais diferentes. Sem ordem, sem categoria, enfim. Então, uma coisa importante sobre isso eu não devo acumular bagunça para depois organizar. Aí eu falo assim, não, agora eu vou arrumar a bagunça, aí tá aquele caos. Aí sempre é uma coisa que se repete, certo? Isso significa que nunca teve uma ordem verdadeira ali. E nenhuma ordem nos meus hábitos. Por quê? O que eu tenho que fazer? Claro que eu não vou fazer isso tudo de uma vez nas minhas coisas, né? Eu vou pegar uma coisa por vez, um cômodo, um pedaço de um cômodo, eu vou fazer o seguinte: eu tenho que arrumar de uma forma prática, ou seja, as coisas, elas precisam ter categorias. Isso é uma coisa que ajuda muito a organização. As coisas de um mesmo tipo devem estar no mesmo lugar. Por exemplo, essa gaveta aqui tem aparelhos eletrônicos. Então, toda vez que eu quiser um aparelho eletrônico, eu sei onde eu vou achar. Toda vez que eu encontrar um aparelho eletrônico fora do lugar, eu sei instintivamente onde eu vou colocar. Ok? Então, outra coisa, as coisas têm que ser acessíveis. De fácil acesso. Para quando eu precisar, eu pegar fácil. Porque tudo que é de difícil acesso do dia a dia, eu não vou usar. Tudo que eu guardo dentro de uma caixa, que eu guardo dentro de outra, que eu empilho atrás de outra, isso não é organização. Certo? Isso é acumulação. Por quê? Porque aquelas coisas estão apenas sendo acumuladas, elas não serão usadas. Então, a organização serve para facilitar a minha vida. E quando eu organizo, eu descubro um monte de objeto que eu não preciso. Eu estou só acumulando. Então, coisas organizadas por categoria, de fácil acesso. E aí eu tenho que ter um hábito, tipo assim, uma coisa que eu faço para minimizar. Às vezes eu chego em casa, eu viajo muito, eu chego em casa cheio de coisa. Aí, o que a gente costuma fazer? Larga as coisas tudo para depois arrumar. Beleza, eu faço isso, mas eu já tenho um princípio que me ajuda muito. Eu largo cada coisa pelo menos no seu cômodo, certo? No cômodo onde ela já tem que ficar. Que isso faz uma diferença enorme. É o que eu estava falando, uma coisa que a gente tem que ter como princípio, não acumular bagunça para depois arrumar. Tentar não fazer a bagunça. Já ter as coisas um pouco mais ordenadas, certo? Então esse negócio de, quando eu vou arrumar um lugar pela primeira vez, eu vou categorizar e eu vou definir um lugar para tudo, de forma que quando eu pegue qualquer objeto, ele tem que ter um lugar. Eu já vou saber. Então as organizações ficam fáceis. E aí também na hora de eu usar as coisas, fica fácil, porque eu já vou me acostumando, eu tenho que colocar as coisas na casinha delas. Certo? Enfim. Outra coisa fundamental, arrumar a cama ou acordar. Não é possível, eu não acredito que alguém acorde e não arruma a cama. Parece que se você acorda e não arruma a cama, você ainda tá meio bagunçado, assim, embolado no meio das coisas. Quem nunca teve a sensação de, tipo, você arrumou a cama, parece que você realmente acordou. Ó, olha só, o retrato do caos. Fim de semana. Oba, vou ficar em casa. Aí eu acordo sem despertador, a hora que dá na cabeça, assim. Não arrumo a cama e começo a viver de pijama. Certo? Gente,
sabe? Tipo, seu dia não começou. Então, a gente tem que... Um princípio muito importante. Dentro de casa, eu tô vivo também. Eu não tô vivo. Eu não vou viver só quando eu saio de casa, não. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço. Eu preciso acordar. Eu preciso arrumar minha cama. Eu preciso me assear, certo? Eu preciso colocar uma roupa adequada para que eu me sinta que eu sou um ser humano que vai produzir algo aquele dia, certo? Serve muito para quem é dono de casa, que trabalha muito. Você tem que se arrumar para trabalhar. Não tô falando que você tem que botar salto, se maquiar, nada disso. Mas tem que ter uma ordem, certo? E aí, enfim, parei da cama, então eu já vou passar para a ordem do corpo, porque eu já comecei a falar na ordem do corpo automaticamente. Por quê? O que inclui a ordem do corpo? E isso aqui é muito importante para a nossa vida. E, gente, tudo isso que eu tô falando influencia e muito na minha vida espiritual. Eu ter ordem nas coisas. Primeiro ponto, meu asseio, ou seja, limpeza, organização, tomar banho, claro, todo mundo sabe. Mas, enfim, se pentear, não tá todo com uma roupa suja, sabe? Uma roupa toda suja, toda amassada, andando de meia pela casa, enfim. Isso é falta de ordem, ok? Volto a dizer, você não tem que estar todo engomadinho dentro de casa. Mas você precisa estar apresentado. Tem que pensar assim, a minha casa e a minha pessoa sempre tem que estar de uma forma que qualquer pessoa que bate na minha porta e vem fazer uma visita, sei lá, surpresa, eu não posso me envergonhar de como a minha casa vai estar e de como eu vou estar. Certo? Porque senão, quer dizer que eu tô vivendo em meio ao caos. Ok? A Gisele tá falando que colocar ordem em casa tá um caos. Sim, é difícil. Ainda mais quem tem criança. Mas olha só, uma casa que tem crianças o tempo todo não quer dizer que tem que ser uma casa caótica. Porque existe aquela bagunça característica da presença que tá ali. Mas existe uma ordem nessa bagunça, o que é possível. Se é que vocês estão me entendendo. Ok? Isso que eu tô falando é porque às vezes a gente tem péssimos hábitos. E esses hábitos fazem com que a nossa vida tenha uma péssima qualidade, que a gente seja infeliz. Então, tente mudar isso e ver como você vai sentir assim, que você respira melhor, sabe? Que você tem mais poder, assim, você se sente poderoso, entendeu? No seu dia, ok? Então, eu falei da apresentação pessoal. A minha apresentação pessoal, ela é importante para mim mesmo, para eu me sentir disposto ao que eu vou fazer, certo? A minha casa deve estar limpa, eu devo estar bem apresentável para os outros e para mim, certo? Saúde, isso é um ponto muito importante da ordem do corpo. E é um ponto, assim, onde é muito fácil o vício estar presente. Por quê? Porque a gente sempre cai para algum lado, né? Que a gente tem a tendência da desordem. Então, alimentação e atividades físicas. Isso é muito importante. Por quê? Bom, para que eu tenha uma boa saúde, uma boa disposição, para que o meu corpo me sirva, para que ele seja, aliás, para que o meu corpo sirva aos outros, para que ele seja um instrumento para servir a Deus, certo? Bem, agora, muito cuidado com isso daí, porque o que eu estou falando a respeito da ordem ou do cuidado com a saúde, ou seja, alimentação, atividades físicas, não é para ter um apego desordenado à saúde, que é o que eu tô falando, que as pessoas facilmente caem do outro lado do cavalo, certo? As pessoas pensam assim, que as pessoas são obcecadas por saúde, que elas têm que evitar o máximo possível de dor, de sofrimento, de morte, certo? Não é para isso que eu tô falando de deve cuidar da saúde. Aí a pessoa é absolutamente obcecada com a saúde da alimentação, ela não pode comer uma coisa fora, não sei o quê, aí vai num lugar, enfim. Não é isso que eu tô falando. Certo? Essa obsessão pela saúde. Isso não é um comportamento cristão. Isso é um apego desordenado a essa vida aqui. Ok? Muito pelo contrário. Você vê os santos, eles gastaram a sua vida, a sua saúde, sem se importar com ela, para servir a Deus e aos outros. Nós devemos ser assim. Mas muito cuidado, porque as pessoas sempre arrumam desculpa para cair no vício que elas querem. Aí, tipo assim, ou é assim, não, tem que cuidar da minha saúde para servir a Deus. Aí a pessoa é obcecada na saúde porque ela é apegada a essa vida e ao bem-estar.
Ou então, não, os santos não cuidavam da vida não. Aí a pessoa vai lá comer um pote de leite condensado, certo? E viver lá no sedentarismo, comendo um monte de porcaria, hambúrguer, coxinha, não sei o quê, porque eu não tenho que ligar pra saúde, não. Não é isso que eu tô falando, certo? Quando eu me alimento de uma maneira desordenada, eu como alimentos pesados, eu como muito açúcar, isso causa uma indisposição mental, certo? Isso me deixa indisposto para servir a Deus e ao próximo, para me relacionar com as pessoas, isso me deixa agitado, ok? Então, eu preciso cuidar do meu corpo, porque ele é um instrumento para servir a Deus e para servir ao próximo, tá? Sem a obsessão, entenderam? A finalidade de cuidar do corpo é que naquele dia que eu vou viver, por que eu devo me alimentar bem, de forma leve? Primeiro para mortificar, para não cometer a agulha e tudo, mas porque eu devo me alimentar de forma que aquilo me deixe bem disposto a servir a Deus e ao próximo, que não me esteja indisposto. Se um dia eu vou ter uma doença, sei lá o que, não importa. Tá nas mãos da providência, né? Então, eu não tô falando pra ficar obcecado com isso. É pro dia de hoje. Eu preciso me alimentar bem e fazer atividades, porque hoje, e apenas hoje, que é o único dia que eu tenho pra servir e amar a Deus e ao próximo, hoje eu preciso estar bem, certo? Então, eu preciso evitar, sobretudo, aquilo que prejudica o bom funcionamento da minha mente. Por exemplo, excesso de açúcar, certo? Excesso de doce, de coisas industrializadas. Eu preciso evitar aquilo que por causa do meu vício que eu tenho, prejudica a minha boa disposição, certo? Sem dar uma excessiva importância para a saúde. Porque a saúde não é o seu maior bem. Isso é mentira. Ah, a saúde é o nosso maior bem. Não é. O seu maior bem é o seu estado de graça, certo? É a saúde da sua alma. A saúde do seu corpo, ela é simplesmente um meio que Deus te deu enquanto Ele quiser, para você servir a Ele e ao próximo. Porque também não te impede de servir a Deus. Porque se for vontade de Deus que você não tenha saúde no seu corpo, qualquer tipo de restrição na saúde que você tenha, é vontade de Deus, Ele quer que você sirva Ele dessa forma. Então você não tem que querer servir Ele de outra forma, ok? E por último, a ordem do comportamento. Por último e não menos importante, a ordem do nosso comportamento, da nossa postura. E isso daqui é uma das coisas mais atacadas hoje em dia. Não, esse negócio aí é tudo regrinha da Idade Média, para oprimir, porque os nobres, não sei o quê. A gente precisa entender que o ser humano, como eu disse, muitas vezes ele cai no vício, porque ele se desordena, ele transforma os meios em fins, mas a ordem das coisas em si, dos comportamentos, é uma coisa boa, porque os bons hábitos que nós temos, eles são um serviço ao próximo, certo? Então, a gente fala de uma coisa muito importante, que são os modos. Ah, os modos são só um monte de regrinha que uma classe superior inventou para fazer uma panelinha social. Não, não é verdade. Os modos, eles têm uma finalidade, os bons modos, as regras de modos, de etiqueta, enfim. Elas, no geral, elas têm a finalidade, que é qual? Evitar ao máximo desagradar as pessoas, certo? Tornar a vida familiar e comunitária mais agradável. Então, existem algumas regrinhas de comportamento que elas têm a finalidade de servir, de tornar a vida mais agradável. Por quê? Porque nós, eu volto a dizer, na nossa solidão individual que a gente tem preso nos nossos sentidos, nós somos potencialmente muito desagradáveis. Nós podemos ser extremamente desagradáveis para as pessoas ao nosso redor com os nossos maus hábitos, com a nossa falta de ordem, certo? Então, por exemplo, no comportamento, a nossa fala, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, o volume da minha fala, se eu grito o tempo todo, se eu não tenho noção dos momentos em que eu tenho que falar mais baixo, em que eu tenho que me calar, se eu interrompo as pessoas quando a gente está conversando, não deixo elas terminarem de falar, se eu não sei escutar, isso não são só regrinhas inúteis, certo? Isso é fundamental para o bom convívio, para que o convívio seja agradável.
Outra coisa, gentilezas que a gente faz para as pessoas. Gentilezas espontâneas. Fazer uma coisa para alguém se alguém pedir. Pegar as coisas que eu tô vendo que a pessoa precisa. Ajudar. Tem pessoas que são tão desatentas, parece que elas são cegas aos outros, assim, certo? Certo? Tá vendo que a pessoa tá fazendo algo e ela não enxerga que ela pode se oferecer, que ela pode ajudar, que ela pode fazer junto. Então a gente tem que cultivar esses bons hábitos da boa educação, que hoje estão tão perdidos. O sorriso, a gente sorri para as pessoas. Faz esse teste. Às vezes a gente por dentro tá horrível, tá irritado ou tá triste, e muitas vezes isso se transparece exteriormente. Tenta sorrir sem vontade. É impressionante como às vezes você tá triste, irritado, você pode estar sozinho. Tenta dar um sorrisão assim, forçado, um sorrisão, sabe? Sorrindo pro meu anjo da guarda. É impressionante como que isso tem o poder de mudar o seu estado de espírito às vezes. Então assim, não tô com vontade de sorrir, sorri assim mesmo, certo? Porque você tá servindo as pessoas. Outra coisa assim, muito importante, os hábitos à mesa, ou seja, os hábitos na hora de comer. E isso é tão importante que existem muitas regras nesse sentido, porque a coisa que a gente perdeu, o momento das refeições é um dos maiores momentos de convívio no dia a dia, na vida familiar. Então, sentar para comer junto, uma mesa bem colocada, com os itens ali à disposição, uma ordem, certo? Tudo aquilo ali serve para que um não incomode ao outro. Não é à toa, ok? Então, fazer as refeições em família quando possível. Outra coisa, já viu? Às vezes a gente vai comer, beleza, vou comer, tô morrendo de fome. Aí taca as coisas no prato, aí primeiro fica assim com a cara enfiada no prato e comendo assim, ó, com sofreguidão, desespero, sabe? Parece que nunca viu comida. Igual um macaquinho assim, raspando tudo. Então assim, isso é desagradável ao olhar, certo? A gente parecer que tá dando muita importância pro que tá comendo é deselegante, mas não é uma frescura. É porque a gente deve interagir ali naquele momento. E a gente não deve ser dominado pela vontade que a gente tem de comer. Então, tentar colocar ordem e paciência é uma forma muito boa de se mortificar. E assim, trazer a comida até mim. E não a minha cara até a comida, igual o cachorrinho faz, certo? Coisas básicas. Comer sem desespero, não falar de boca cheia. Uma coisa assim que às vezes pode incomodar muito as pessoas e quem tem esse hábito não se dá conta. Fazer barulhos ao mastigar, comer de boca aberta, assim, sabe? Mastigar de boca aberta, fazendo barulho. Moderação na quantidade que a gente vai comer. Estabelecer horários para comer. Isso aqui é muito importante, tá? Porque isso aqui é a coisa mais comum que tem. O nosso estômago, ele é o nosso rei, assim. Ele manda. Ai, tô com fome. Vou comer. Tô com vontade. Nem é fome, mas a gente confunde fome com vontade de comer. É o que eu tava falando da vontade que tá sempre buscando alguma coisa. A gente dá vontade de comer toda hora. Tudo tá fazendo, vou comer um negócio. E ficar o dia inteiro beliscando, comendo fora de hora. Então isso é uma coisa muito importante para colocar ordem na vida, estabelecer as horas de comer. Inclusive, pra colocar saúde na vida. Porque às vezes as pessoas ganham peso muito por causa disso. Porque elas estão, assim, à disposição do estômago. Me deu vontade de comer um negócio, eu vou lá e eu como. Não é assim que funciona, sabe? Eu deveria moderar a quantidade, estabelecer horário, não ficar beliscando sempre que dá vontade. Esses são os princípios básicos para eu começar a ordenar, mortificar a minha vida. Coisas simples. Se eu quero progredir espiritualmente. Às vezes a gente fica assim, não, eu tenho que fazer penitência. Advento, né? Eu tenho que fazer um monte de penitência, porque eu tenho que, sei lá... enfim, a gente fica imaginando um monte de penitência, né? Eu vou ficar um dia por semana fazer jejum. Aí nos outros dias eu como toda hora, a hora que me dá vontade, eu como tudo que eu quero, eu como muito. O que adianta? É muito melhor você ordenar a sua vida. Isso é uma mortificação que vai estar presente ao longo de todo o seu dia. Certo? Uso do banheiro. Será que eu usei o banheiro e ele está adequado para outra pessoa usar? Será que a pessoa que vier ali depois de mim, ela vai ter um bom momento? Certo? Será que eu faço meu banheiro da minha casa ser um puxadinho, onde eu saio pendurando um monte de roupa, assim? Eu largo o ovo suja no chão, enfim. Todas essas coisas são maus hábitos que prejudicam a vida
familiar, comunitária, que tiram a beleza das coisas, certo? Tiram a beleza, às vezes, das relações. Esse tipo de coisa, assim, sabe, que a gente pode evitar. De ter que... Enfim, a gente pode ordenar as coisas, a gente não precisa de... Só, tô em casa e tal, então eu posso viver todo largado. Não. Ok? Então, gente, enfim, era mais ou menos isso aí que eu queria trazer pra vocês hoje sobre a virtude da ordem. Vocês vão falar, nossa, mas o que isso tem a ver? A gente tá falando aqui até de etiqueta. Não, volto a dizer, tudo é importante, nós somos um ser. Aí você vai, se você for num convento, no mosteiro, você vai ver que na própria regra dos monges tem coisas referentes a todas essas coisas que eu falei. Vocês acham, então, que isso é menos importante para a vida espiritual? Já que um monge, um religioso, ele vive exclusivamente para desenvolver a sua vida espiritual? Se essas coisas não fossem fundamentais, elas não estariam tão presentes ali na vida de um religioso. Ok? Então é isso, a ordem é fundamental para a vida espiritual. Conversa com qualquer religioso, pergunta assim sobre a regra da comunidade dele, como é que é na prática, detalhes do dia a dia, vocês vão ver. Como que a ordem é o princípio de todas as coisas. Ok? Então, gente, era isso, certo? Nós ficamos por aqui. Eu vou fazer uma oração para finalizar. É uma oração que eu acho essa oração linda. É uma oração que ela tá no final da ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, tem essa oração. Essa oração é uma das orações que eu acho mais bonitas. Então vamos finalizar com ela, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração, e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.